Então, na ação penal 505-69-96-71, depoimento do delegado Márcio Anselmo. Senhor delegado, o senhor foi rolado como testemunha também nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor conhece as regras, tem um compromisso com a verdade, responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou adverti-lo, por força de lei, que se o delegado faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra, então, à defesa que arrolou a testemunha da senhora Meire Posa. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde. Está me ouvindo? Sim. Vamos lá. Na verdade, o objetivo essencial aqui de arrolar o senhor como testemunha, na verdade, é para tratar um pouco do papel de colaboradora que Meire Posa exerceu durante, pelo menos, a etapa inicial da Operação Lava Jato. À época do início das investigações, qual que era o papel que o senhor desempenhava? Doutor, desculpa, mas o áudio está cortando, não consegui ouvir. Na verdade... Pode trocar de lugar, porque eu tenho outro microfone aqui que transmite e acho que fica melhor o áudio lá. Vamos lá. Para fins de contextualização, o propósito de arrolá-lo como testemunha é trazer aos autos informações que tratem da colaboração que a senhora Meire Posa prestou durante a fase de investigação, pelo menos durante as primeiras etapas da Operação Lava Jato. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor qual que era o seu papel nessas etapas iniciais da Operação Lava Jato. Bom, eu presidi a investigação originária até a fase ali de deflagração das medidas em 17 de março. A partir daí, alguns procedimentos foram distribuídos entre outros delegados na unidade, pelo menos no grupo de trabalho ali da Lava Jato. E aí, a partir daí, a gente passou a atuar em casos específicos, a depender de cada um deles. Entendi. Nesse caso específico, o senhor sabe dizer se foi importante o papel da colaboração prestada por Meire Posa para o deslinde das investigações? Bom, a senhora Meire surgiu em determinado momento ali, o nome dela, o nome da Arbor já aparecia na investigação, porque existiam operações ali entre os investigados que tinham menção tanto ao escritório da Arbor, e ela surgiu, salvo engano, em alguns rifes. A partir do momento que ela surgiu, procurou a polícia, assim por diante, ela passou a atuar, ela reconheceu praticamente todos os fatos ali que ela tinha praticado, e eu acho que ela teve um papel relevante. Agora, isso cabe, salvo melhor juízo, aqui o juiz possa decidir ao final do processo, mas ela teve, digamos que uma atuação ali como digamos que um catalisador de algumas colaborações que aconteceu depois. Entendi. Que aconteceram. Certo, muito obrigado. Quando foi que o senhor tomou conhecimento da existência da senhora Meire, e a partir de que instante ela começa a funcionar como esse catalisador? Bom, eu tive... Bom, o nome da senhora Meire do escritório Arbor Contábil já havia surgido na investigação antes da deflagração do período ali de 17 de março. Aí, algum tempo depois, não sei dizer quanto tempo, talvez um mês, um pouco mais, eu recebi um contato da Delegacia de Crimes Financeiros de São Paulo, com um colega de lá, me dizendo que alguém teria procurado. Ele me falou o nome, Meire Posa, Meire Bonfim. Eu sabia que, de fato, ela era contadora, pelo menos de algumas empresas ali. Disse que ela tinha algumas informações e que ela gostaria de conversar com a equipe da Lava Jato. Aí, salvo engano, eu creio que 15 dias, ou algum tempo depois, a gente tinha uma viagem a trabalho também, decorrente da Lava Jato, para o Rio e São Paulo. A gente teve uma primeira conversa em São Paulo, e a partir daí, na época, ela relatou alguns fatos. Depois disso, foi marcado, salvo engano, 1 ou 2 reuniões na sede do Ministério Público, em Curitiba. E aí foi quando ela surgiu.
ou pelo menos que ela começou a colaborar. Sim. E esses eventos mencionados pelo senhor, eles ocorreram antes da deflagração da etapa da operação em que foi realizada a busca e apreensão no escritório dela, correto? Os contatos, sim, da fase da busca específica da Arbor. Certo. Mas depois da primeira fase. Entendi. Quer dizer, depois do dia 17 de março, mas antes do dia, salvo engano, 1º de julho, quando houve a busca e apreensão no escritório da Arbor. Eu não lembro exatamente de datas. Eu lembro da primeira fase, porque foi a primeira ali. Certo. Em algum momento, durante essas tratativas que foram feitas com a senhora Meire, surgiu algum tipo de preocupação em relação à segurança dela, em razão da sensibilidade dos temas que ela tratava com os senhores, com a força-tarefa? Sim, na verdade, ela em alguns momentos ela apresentou um comportamento oscilante, às vezes ela se mostrava extremamente preocupada, às vezes não, e assim por diante. Teve momentos em que ela demonstrou esse tipo de preocupação, principalmente no início, ela tinha medo do Alberto Youssef, e assim por diante. Em algum momento foi cogitada a possibilidade, por membros da autoridade policial, de que ela fosse inscrita em programa de proteção à testemunha? Eu me recordo de um momento em que ela chegou a mencionar algumas questões. Eu não lembro se foi sugestão nossa, se foi um pedido dela que depois ela recusou. Isso chegou a ser discutido, salvo engano, inclusive comunicado a ela, formalmente. Isso porque então as informações que ela prestava eram bastante sensíveis e eventualmente colocariam em risco a própria integridade física dela, é isso? Não sei se colocou. Pelo menos não há indicativos de risco efetivo, mas foram informações relevantes, acho que isso é indiscutível. Entendi. Pelo menos relevantes para a investigação. A partir do instante em que o senhor faz essa reunião com a senhora Meire, essa reunião foi feita onde? Essa primeira reunião em São Paulo? Foi feita na sede da Delegacia de Crimes Financeiros, em São Paulo. A partir desse instante, houve algum tipo de comunicação mais regular com a senhora Meire a respeito de fatos dos quais ela tivesse conhecimento? Bom, nesse primeiro contato, salvo engano, a gente já havia conversado e falado de marcar uma reunião em Curitiba, isso já com o Ministério Público, inclusive, para que ela pudesse, pelo menos, narrar os fatos que ela tinha narrado para mim naquele dia. Salvo engano, estava eu e o APF Prado. E essas reuniões do MPF, elas se concretizaram? Elas foram realizadas? Salvo engano, uma ou duas reuniões eu me lembro. Uma eu tenho certeza, uma segunda, não sei se foram uma ou duas. Entendi. Nessas reuniões, tanto nas reuniões que ela fez com o senhor, quanto nas reuniões que ela fez com o Ministério Público Federal, ela se fez acompanhar por algum advogado? Não, na época foi sugerido, inclusive foi proposto se ela gostaria de firmar um acordo de colaboração e aí que fosse, que ela procurasse um advogado ou que a gente manteria contato, colocaria a Defensoria Pública no caso. Ela disse que não tinha interesse em acordo de colaboração, foi mais ou menos nesse sentido. Em algum momento o senhor conversou com a senhora Meire no sentido de que o senhor mesmo trataria de conversar com o Ministério Público Federal para buscar algum tipo de imunidade, algum tipo de decisão a respeito da situação jurídico-processual dela ou não? Eu me recordo que a gente chegou. Ela sempre teve. Em alguns momentos ela se mostrava preocupada com a situação processual dela, a gente conversou sobre isso em algumas oportunidades. Mas isso, a conversa foi que isso seria decidido ao longo do processo, dependendo do que acontecesse no decorrer desse período. Sei. Em algum momento houve algum tipo de orientação à senhora Meire, no sentido de que ela poderia ter alguma tranquilidade nessa atividade colaborativa que ela viesse a realizar,
que ela não buscasse advogado, porque em tese a situação dela estaria relativamente confortável ou não? Doutor, já foi falado que foi sugerido para ela procurar advogado. Então, mas eu insisto na pergunta. Eu gostaria de saber se houve algum tipo de orientação no sentido de que ela não procurasse advogado. Mas ele falou que foi o contrário, doutor. Não, mas, doutor, deixa eu responder. Pode responder, por gentileza? Bom, como eu disse, nesse primeiro momento havia uma discussão se ela ia se tornar colaboradora, não ia, ela não quis, e assim por diante. Tinha toda uma discussão ali. Havia um grupo, teoricamente havia um grupo, ou pelo menos uma empresa investigada, que teria surgido com um advogado para ela, e ela se recusou, ou pelo menos alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é o que eu me lembro. Entendi. A partir desse primeiro encontro... Mas sempre bom, e sim, só sim, complementando, sempre foi implícito nesse tipo de relação que ela teria, a partir do momento que ela estivesse colaborando, que ela não deveria praticar outros atos ali, que ela deveria ter abandonado essas práticas que ela teria tido e assim por diante, mantido uma postura ali colaborativa ao longo do período. E ela manteve essa postura ou não? Aconteceram alguns fatos depois, algum tempo depois, que são objeto de investigação, não sei se essa investigação já foi concluída ou não, que apontavam pelo menos uma falta grave dela ali em relação a uma conduta com o senhor Alberto Youssef, que ela não tinha mencionado e que foi objeto de conduta dela. Seria teoricamente a prática de um crime depois desse período. O senhor sabe dizer qual é esse fato? Era alguma coisa relacionada a uma operação comercial que ela figurava como procuradora, alguma coisa assim, de uma empresa do Sr. Alberto Youssef. Ela teria vendido essa empresa, se apropriado do dinheiro, alguma coisa assim. Salvo engano, isso foi até objeto de denúncia do próprio Alberto Youssef. Isso nunca foi mencionado nessas conversas que vocês mantiveram a partir dessa reunião de 29 de... 29 é a minha data aqui, 29 de abril, depois que ela começa a colaborar? A gente chegou a falar nisso, um momento ela às vezes ficava reticente, depois eu sei que isso foi objeto de investigação, não ficou ao meu cargo, então não sei qual foi o final. Entendi. A partir desse primeiro contato, o senhor começou a trocar algum tipo de informação com a senhora Meire? Se sim, por quais instrumentos isso era feito? Mensagem de celular, e-mail? Como que era essa comunicação? A gente teve algumas reuniões pessoais, teve troca de e-mail, teve mensagem por WhatsApp. O senhor sabe dizer se foram criados grupos de WhatsApp dos quais participava também a senhora Meire Posa para fazer esse intercâmbio de informações a respeito das investigações? Salvo engano, tinha um grupo com a equipe responsável ali pelo caso do Alberto Youssef para responder questionamentos ali relacionados à participação dela em determinadas operações. Sim, sim. E essas informações que ela prestava, apenas para eu trazer uma informação que eu gostaria de que o senhor me confirmasse se ela prestou informações a respeito desses seguintes fatos aqui. Informações relacionadas aos contratos com as empreiteiras, GPI, UTC, Moinho Cearense, Aeronave de Alberto Youssef, Rafael Angulo, Adarico Negromonte, Precatório do Maranhão, Geopave, Luiz Argolo, Malga, Breno Altman, Janene, Cândido Vacareza, Ariariza, João Lima, Fayed, na Operação Miqueias, Ciro Nogueira, Cícero Lucena, Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira, Aline Correia, Renan Calheiros, Antônio Português, Hotéis de Alberto Youssef, Banco Máxima. Esses foram assuntos em relação aos quais a senhora Meire Posa prestou contribuição para a força-tarefa da Operação Lava Jato? Bom, não me recordo de todos, mas pelo menos a maioria deles, principalmente com relação às empresas em que ela atuou ali em contabilidade ou operações que ela tenha participado. Até porque, como eu já disse antes, vários desses inquéritos sequer eu presidi, então ela pode ter prestado informações para outros, no bojo de outros inquéritos, assim por diante, mas tem de fato uma série de consultas e até depoimentos dela sobre esses fatos. Certo. Essas consultas elas foram prévias ao depoimento ou elas foram posteriores aos depoimentos? Na verdade,
dependia da situação, doutor. Às vezes surgia um documento que a gente não entendia a razão, alguma coisa nesse sentido, se questionava ela o que era o documento, qual a participação dela e assim por diante. Ela ajudou também a identificar pessoas que, por exemplo, eram, por ligações telefônicas, entre os interlocutores, identificadas por determinados apelidos. O senhor se recorda de ela ter ajudado a identificar quem era, por exemplo, alguém que se identificava como, o que me vem à mente aqui, Leitoso, por exemplo, que depois se demonstrou ser alguém da Camargo Correia, aparentemente? Salvo engano, eu acho que sim. Eu acho que ela o conhecia, alguma coisa nesse sentido. Como ela ia com muita frequência no escritório, ela conhecia as pessoas que estavam lá. Então, eu me lembro de algumas situações nesse sentido. Especificamente em relação aos fatos que são objeto desta ação penal, que trata de uma operação supostamente de lavagem de dinheiro relacionada à empresa IT7. O senhor sabe dizer se a senhora Meire Posa prestou colaboração com as investigações? Sim, eu me recordo dela ter, inclusive, ela prestou um depoimento em que ela narrou essa situação, ela encaminhou documentos, esses documentos foram juntados, inclusive, acho que são objetos até do meu despacho de indiciamento ou do relatório, alguma coisa assim. Essa investigação específica, então, o senhor confirma que foi o senhor que presidiu, inclusive relatou o inquérito, é isso? Salvo engano, IT7 foi, ou pelo menos uma parte foi minha. Sim, sim. O senhor sabe dizer exatamente quando que ela forneceu todos esses documentos que estão mencionados no inquérito e que dão base à denúncia criminal, se eles foram fornecidos antes ou depois da realização da busca e apreensão? Não sei dizer, doutor. Pelo menos o que eu me lembro, salvo engano, foram e-mails que ela me mandou depois. Acho que dependia de transferências bancárias, alguma coisa assim. Se eu não me engano. Eu não sei exatamente quais foram os documentos que estão usados na ação penal. Então não tem como afirmar. Entendi. Mas ela que encaminhou, então. Sim. Existe na denúncia a descrição de algumas conversas por e-mail que teriam sido travadas entre alguns dos acusados, inclusive pela própria senhora Meire. Foi ela também que deu a informação a respeito dessas conversas para a autoridade policial? Sim, ela que encaminhou esses e-mails, salvo engano, toda a negociação ali da emissão de nota e assim por diante. A informação inicial sobre essa operação da IT7, o senhor tem recordação de como que ela chegou ao seu conhecimento? Não me recordo, doutor. Não sei se foi um RIF, se foi ela, se foi alguma... Salvo engano, eu acho que tinha alguma nota fiscal, foi emitida nota da Arbor, não sei se isso já tinha surgido em algum relatório de inteligência do COAF, não me recordo. Ou se foi diretamente a senhora Meire que trouxe, não sei dizer exatamente. Entendi. Apenas para fazer um fechamento aqui, então a opinião da Meire, nesse desdobramento, pelo menos nessas etapas iniciais, foi na opinião de Vossa Senhoria, essencial para que a operação prosperasse. Bom, eu acho que isso talvez cabe ao juízo apreciar, mas na minha opinião foram relevantes as informações dela. Eu pergunto isso, doutor, e aqui para encerrar, porque há uma mensagem trocada no dia 25 de maio de 2015, salvo engano, entre o senhor e a senhora Meire, na qual o senhor afirma, e eu só gostaria de confirmar se o senhor ratifica o conteúdo dessa mensagem, entre aspas, se te denunciarem, me coloca de testemunha que vou pedir o perdão judicial. Bom, sobre mensagens específicas, acho que se for o caso de questionamento, eu não tenho como afirmar textualmente. Se for o caso, eu acredito que ela deveria apresentar o celular dela para extração e perícia, para evitar montagem, qualquer coisa do gênero. Mas eu me recordo que a gente chegou a falar sobre a eventual situação processual dela, não sei se exatamente nesses termos. Satisfeito, Excelência. Outros defensores têm indagações? Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde. Doutor, tem um questionamento para o senhor. O senhor disse que
então, iniciou aqui as investigações envolvendo os fatos narrados nos autos da empresa IT7, correto? Salvo engano, pelo menos em parte. Eu representei pelas buscas na IT7. Certo. O senhor mencionou agora que procedeu ao indiciamento. Teria subscrito o despacho de indiciamento? Salvo engano, sim. Pelo menos ou de parte, pelo menos de alguma coisa relacionada a essa primeira emissão de notas, alguma coisa nesse sentido. Certo. Nesse despacho que o senhor procedeu ao indiciamento, o senhor se lembra, se recorda de ter indiciado a senhora Meire Posa? Não me recordo, mas creio que não, porque as condutas dela, teoricamente, ficam para ser apuradas no inquérito em apartado. O resultado disso o senhor não sabe? Não, eu não presidi todos os casos da Operação Lava Jato. Entre o dia 17 de março, em que o senhor afirmou aí a data da busca e apreensão, quando o senhor começou a proceder à investigação desses fatos, foi mencionado aqui questões de mensagens de texto, enfim, o senhor se recorda como era feito o fluxo de informação entre a Polícia Federal, no caso, representada pelo senhor, e a senhora Meire Posa? Por exemplo, reuniões, entrega de documentos, como isso era feito? Bom, não necessariamente por mim, mas a gente teve algumas reuniões presenciais, salvo engano, uma em São Paulo, pelo menos uma ou duas em Curitiba, troca de e-mail, troca de mensagem. Certo. Isso na presença do senhor, o senhor consegue apontar outras pessoas que também fizeram essa troca de informações com ela? Bom, já mencionei aqui, doutor, teve inclusive uma reunião na sede do Ministério Público, nós tivemos, salvo engano, até outros policiais também mantinham contato com ela. Uma última indagação ao senhor, foi mencionado já, o senhor já respondeu, que precisaria então do celular para testar, verificar se a mensagem realmente foi subscrita pelo senhor, enfim. O senhor se recorda de ter dado alguma outra orientação à senhora Meire Posa, como por exemplo, quando ela teria sido chamada para prestar um depoimento em algum inquérito policial, numa CPI, como ela deveria se portar, alguma coisa nesse sentido? Não me recordo, doutor. Tá certo. Então tá, eu agradeço as indagações. Muito obrigado. Outros defensores. Eu pedi para trocar o de lugar então com o defensor aqui, por gentileza. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Doutor, só para estabelecer um contexto. Quando o senhor manteve o primeiro contato com a cidadã Meire Posa, havia alguma investigação em desfavor da empresa IT7? Não. Então, eu posso aqui dizer que a partir do contato que o senhor teve com Meire, teve início essa investigação. Na verdade, não me recordo exatamente quando teve início. Eu sei que já haviam menções a notas fiscais emitidas pela Arbor. Não lembro se já tinha especificamente alguma emissão de nota para a IT7, alguma coisa nesse sentido. Mas a IT7 não era alvo nesse momento. Doutor Márcio, até o momento que o senhor conversou com a IT7, com a Meire Posa, o senhor havia ouvido falar da pessoa de Marcelo Simões? Especificamente, Marcelo Simões. Marcelo Simões, eu acho que... Bom, eu acredito que ele seja um executivo da IT7. Exatamente, eu ia esclarecer, me faltou esclarecer isso ao senhor. Até o primeiro contato que o senhor teve com Meire Posa, o senhor já havia ouvido a operação, já havia mencionado o nome dele? Eu creio que não. Pelo menos não me recordo. Doutor Márcio, sempre tão cuidadoso e cauteloso nas ações, eu olhei no auto de busca e apreensão e não vi, por exemplo, a apreensão
de nenhum celular na Arbor. O senhor se recorda dessa data de busca e apreensão na Arbor? O senhor esteve lá pessoalmente? O senhor se recorda desse dia? Não, doutor, nessa época eu inclusive estava em licença, estava num afastamento para a conclusão do doutorado. Eu fiquei por 3 meses fora nesse período, então eu não estava sequer em atividade. Tá certo. Doutor, o senhor já esclareceu aqui que foi estabelecida uma via de contato, de conversa com a Meire Posa. E essa via, vale dizer, era informal. Era através de um grupo de WhatsApp. Essas conversas de WhatsApp foram trazidas para algum inquérito, para alguma avaliação? Não, doutor, ela foi ouvida posteriormente sobre determinados fatos ali. Sobre essas conversas de WhatsApp, ela revelava os fatos e depois ela era ouvida. Era essa a sequência? Não necessariamente, doutor. Às vezes na verdade, a conversa de WhatsApp surgiu porque ela se encontrava em São Paulo, a equipe se encontrava em Curitiba, então, às vezes, para questionar sobre alguma determinada situação, considerando a disposição dela em colaborar com a investigação, às vezes para questionar sobre eventual documento, eventual nome, como ela tinha uma série de emissões de notas, por exemplo, pela empresa, ela tinha uma participação ali quase que diária no escritório do Alberto Youssef. Então, basicamente, esse canal foi estabelecido para tirar dúvidas. Doutor, o senhor me perdoa, mas eu sou obrigado a tocar num tema que talvez seja desagradável. Até porque eu não sei se é fato ou se é boato. Tem uma obra literária assinada pelo ex-deputado Romeu Tuma Júnior, denominado Assassinato de Reputações. O senhor chegou a ler esse livro? Não. Vi, folheei alguma coisa, mas não li. Os comentários que foram esparramados pela imprensa, e eu sei que imprensa não é fonte informativa de processo judicial, mas hoje em dia essas redes sociais se proliferam e soltam verdadeiros absurdos que efetivamente assassinam reputações. No sentido de ter acesso a eles através de internet, o senhor chegou a tomar conhecimento do conteúdo da obra? Não precisava ter lido o livro, mas na internet. O senhor chegou a ter isso? Não, doutor. Eu posso até ter visto uma matéria ou outra, notícia de lançamento, alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Satisfeito, Excelência. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Sem perguntas, silêncio. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Márcio Anselmo.